Esforço pelos frutos. Hoje em dia, não basta apenas gerarmos frutos bons, nós precisamos conservar os frutos que produzirmos, e isso requer muito esforço e muita dedicação. Quando falo de frutos aqui, podemos entender de diversas formas. Esses frutos podem ser pessoas que ganharmos para Cristo, pode ser os nossos filhos, a criação deles, o nosso casamento, o nosso trabalho na igreja e o nosso testemunho pessoal na empresa que trabalhamos ou onde estivermos estudando. Eu e você somos desafiados a produzirmos frutos dignos do reino de Deus. E além de produzirmos, nós precisamos conservá-los, guardá-los e, acima de tudo, fazer com que tenham sementes e venham a se reproduzir. Hoje, em nossa devocional, vamos falar de um irmão chamado Epáfras. Ele era um instrutor da verdade na igreja de Colossenses. Era alguém muito dedicado e, segundo o apóstolo Paulo, se esforçava sobremaneira para que seus frutos permanecessem firmes em Cristo. Vamos lá então? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui com muita alegria para mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar sobre Epáfras e o tema será Esforçando pelos frutos. Vamos ler a Bíblia? Colossenses capítulo 4, versículo 12 a 13. Leia comigo a palavra. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Irmãos e irmãs, esse foi o testemunho do apóstolo Paulo a respeito deste irmão, que provavelmente já era um líder muito respeitado naquela comunidade. Paulo estava aqui no final de sua carta aos irmãos da igreja na cidade de Colossos. Por isso a carta se chama Carta aos Colossenses. E Paulo então envia a eles uma saudação desse irmão tão amado chamado Epáfras. Paulo diz em um outro texto que os irmãos daquela igreja foram instruídos na verdade de Cristo por esse irmão e por isso mantinham-se firmes e fortes em seu testemunho de fé. Epáfras, mesmo depois de ter ensinado a verdade a esses irmãos, continuava firme e forte no desafio e na missão de manter seus frutos fiéis e convictos na verdade que foram ensinados. Ele se esforçava sobremaneira em oração para que todos continuassem firmes nos ensinamentos de Cristo. Além de um mestre no ensino, ele, Epáfras, era um intercessor pela vida daqueles irmãos. Preocupava-se com eles mesmo estando longe. Sabia que Deus poderia ouvir suas orações e manter seu povo firme nos caminhos do Senhor. Era um irmão que se preocupava com a vida espiritual da igreja, tanto da igreja de Colossos como de Laodiceia e também de Hierápolis. Eu vejo aqui, meus irmãos, um exemplo muito grande de alguém que resolveu dedicar sua vida ao Evangelho de Cristo e por amor aos irmãos, para que ninguém se perdesse e viesse a sair dos caminhos do Senhor. Alguém que mantinha seu cuidado aos frutos que produziu para a glória de Deus. E a minha reflexão vem em cima dessa situação. Será que estamos tão preocupados a, pelo menos, produzirmos frutos na vida das pessoas? Eu já vejo dificuldade em responder isso, pois hoje em dia as pessoas, infelizmente, estão mais preocupadas consigo mesmas, querem resultados somente para si ou para os seus queridos e mais próximos. Segundo o que aprendemos no Evangelho, devemos nos preocupar em produzirmos frutos dignos do reino de Deus. E esses frutos são pessoas, são vidas que precisam conhecer a verdade, são vidas que precisam de cuidado e de oração para se manterem firmes e convictas no que aprenderam. Se analisarmos por esse entendimento, nós vamos evangelizar, vamos ganhar almas e vamos cuidar dessas pessoas na igreja do Senhor. Vamos nos esforçar
para que elas continuem sendo edificadas na palavra, nós vamos visitá-las, vamos interceder por elas, vamos orar, vamos conversar, vamos ajudar. Tudo isso é cuidado que devemos ter com os nossos irmãos em Cristo Jesus, para que os frutos permaneçam. Foi assim que Cristo nos ensinou, pois se estamos firmados nele, nós vamos produzir frutos e o nosso fruto vai permanecer, segundo ele nos instruiu em João 15. Precisamos então nos esforçar, precisamos nos dedicar na pregação do Evangelho, ao nosso próximo, claro, né? Precisamos nos dedicar no ensino, na constância e na vigilância do nosso testemunho, para que esses frutos que nós produzirmos ou que outros venham a produzir, eles fiquem firmes, permaneçam firmes e fortes no reino de Deus. Amém? Você aceita esse desafio de produzir frutos e ainda fazer de tudo para conservá-los? Essa é a nossa missão em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, que Deus nos dê sabedoria, nos dê força e dedicação para produzirmos frutos, nos esforçarmos por eles, para que eles continuem firmes e permaneçam firmes diante do Senhor. Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem nesta manhã a respeito do nosso irmão Epáfras, que foi responsável por ensinar o Evangelho aos irmãos da igreja de Colossos, ó Pai, e não só ensinar a verdade, mas também, ó Deus, permanecer firme, ó Deus, orando, intercedendo, cuidando dos frutos que ele produziu para a glória do Senhor. Que assim a nossa vida também, Pai, seja. Nós não venhamos a ficar preocupados somente com os nossos problemas, com as nossas lutas e dores, mas nós também venhamos a nos preocupar com os nossos irmãos, com aqueles que estão sofridos, abatidos, derrotados. Venhamos a estender a mão, a mantê-los firmes na fé, ó Deus, na dedicação ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos visitá-los, orar por eles, interceder, estender a mão, ajudar, dar um bom testemunho, continuar, Pai, ensinando a palavra e nos dedicando para que eles sejam firmados em Cristo Jesus e convictos da verdade do Senhor e nunca se desviem delas. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, dê-nos essa força, dê-nos essa graça, Pai, de produzir frutos e de nos esforçarmos por ele. Assim é o Evangelho de Cristo, assim é o que o Senhor nos ensinou. Essa é a nossa oração nesta manhã, louvando, bendizendo ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. E aí, vamos lá? Produzir frutos e conservar os frutos? Esse é o nosso desafio. Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos em oração, buscando a palavra do Senhor e também buscando a face de Deus. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se aí nos nossos canais, dá o seu joinha, com certeza essa palavra será divulgada para muitas outras pessoas. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família, tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.